Eu acho que de todos os 3 ou 4 cenários que tu traçaste hoje, me parece que pelo menos, eu destaco, que é a questão Estados Unidos-China. Porque o pessoal esquece também que os Estados Unidos não vendeu e não exportou a soja do ano passado. Então essa soja vai fazer diferença esse ano. Esse é o grande ponto desse ano, que é, normalmente, nessa época do ano, se a gente considera aí, depois que a gente inicia a colheita, aqui no Brasil, alguns estados começam em janeiro, de fevereiro, março em diante, basicamente quem participa do mercado é o Brasil e a Argentina, um pouquinho o Paraguai. Não tem soja americana indo para a China nessa época do ano. Eles exportam muito no período lá de outubro, novembro, dezembro até janeiro. De fevereiro para frente, em geral, é com o Brasil e em alguns anos com um volume na Argentina. Esse é um ano que vai ter volume da Argentina. O problema é que nós iniciamos esse ano com um acordo provisório de fim da guerra comercial. Em dezembro saiu soja americana para a China, em janeiro, em fevereiro, agora em março um grande volume. E o receio é se isso vai continuar em abril, maio, junho, porque tem um estoque muito grande nos Estados Unidos que normalmente não participa do mercado nesse período do ano e que esse ano pode vir trazendo uma... Esse volume está estimado pelo USDA em cerca de 22 milhões de toneladas projetados para 1º de setembro de 2019. Hoje é muito maior, os silos lá estão cheios de soja, cheios de milho, né? E eles estão com plena capacidade de ofertar os produtos que não venderam para a China no ano passado. Assim como o Brasil, a China-dependência também pertence aos produtores americanos? No caso da soja, sim. A China é o grande comprador mundial. Então, tanto o Brasil, quanto os Estados Unidos, quanto a Argentina, quanto o Paraguai, o grande comprador de todos eles é a China. Não tem outra China para pôr no lugar. Né? Então, esse é o cliente que todo mundo quer atender. O ano passado nós atendemos no segundo semestre sozinhos praticamente, porque os argentinos não tiveram uma safra boa, tiveram uma quebra de safra, e os americanos estavam tendo que pagar uma tarifa de 25%. Ficou tudo para o Brasil. Né? Nós exportamos um volume recorde, tivemos prêmios muito bons aqui no mercado interno. A situação desse ano é diferente. A gente tem concorrência da Argentina e pode ter uma concorrência extra, fora de época, dos americanos que estão com estoque elevado. Na Argentina a gente está falando de mais 20 milhões de toneladas no mercado. Eles escolheram 35 ano passado, 35 milhões de toneladas. Esse ano vão passar dos 55 milhões de toneladas de produção, 20 milhões de toneladas a mais. Se a gente considerar o que o Brasil perdeu e o que o Paraguai perdeu por conta de problemas climáticos, é muito menos do que essa subida de 20 milhões de toneladas. Então, no conjunto dos países produtores aqui da América do Sul, nós estamos ofertando ao mundo mais soja do que nós ofertamos no ano passado. Muita gente olha para a quebra da safra brasileira e acha que vai faltar soja no mundo. Tem soja nos outros países da América do Sul sendo produzida, e na Argentina bastante, e nos Estados Unidos tem muita soja em estoque. Outro ponto que tu abriu aqui é a questão da peste suína africana, que também pode ser um influenciador de mercado. Exatamente, esse é um outro ponto que tem que ser lembrado. Assim, a suinocultura chinesa é a maior do mundo. Eles produzem 55 milhões de toneladas de carne suína. É a maior atividade consumidora de farelo de soja, né, no nosso maior cliente. E eles estão enfrentando lá um problema sem controle até o momento, que vai significar o abate de um grande número de matrizes, de uma parte do plantel deles de suínos, que acaba reduzindo a demanda por farelo de soja. Então, as importações chinesas esse ano, de 2019, certamente serão menores do que o ano passado. Na verdade, se a gente pegar de outubro para cá e comparar com o mesmo período da safra anterior, já foram 8 milhões de toneladas a menos importadas, né? Então essa é uma outra coisa que o produtor tem que estar atento. A demanda, que é sempre o salvador da pátria, e esse ano está trabalhando por conta de problemas enfrentados dentro do mercado interno chinês, principalmente na suinocultura. Se nós formos fazer um balanço das circunstâncias e boa parte já vendida, colhida da soja esse ano, a gente pode dizer que não está ruim esses patamares de preço. Não, sobretudo quem começou a comercialização um pouco mais cedo. O mercado deu algumas oportunidades, né, de vendas com preços superiores aos que estão sendo praticados agora. Mas existe uma diferença muito grande de ritmo de comercialização no Brasil. Enquanto o Mato Grosso já está com 60% da soja vendida, o Rio Grande do Sul está com 15%, né? O Paraná está com 30%. Né? Então, a quantidade de produtores que aproveitaram aquelas oportunidades de preços mais altos varia muito de onde a gente está falando. Então, assim, a turma do Mato Grosso já está com uma média mais alta,
porque conseguiu vender mais e vendeu mais cedo. Aqui no Sul, a média, se for considerar que só 15% foi vendido e tiver que vender tudo aos preços de hoje, vai fazer uma média mais baixa. O importante num ano com muito risco é dividir a comercialização. Não fazer só uma ou duas vendas, fazer várias, né? 3, 4, 5, 6 vendas ao longo do ano e fazendo uma média. Vai errar, mas vai errar pouco, né? O problema é errar tudo, né? Então, dividir um pouco essa comercialização num ano com bastante risco é o que a gente gostaria de ver e estaria recomendando aí para os produtores que ainda tem muita soja para vender. Obrigado pela tua atenção e parabéns. Hoje nós fizemos ao vivo essa transmissão também da tua palestra. Impressionante o prestígio que tem o teu nome no meio da produção e entre as entidades também. E parabéns também pela Calçada da Fama, o teu nome está gravado. Muito obrigado. Foi uma grande honra receber uma homenagem aqui da Cotrijal, né, da Expo Direto. Eu tenho um maior prazer de vir aqui todos os anos. Para mim é a melhor feira do Brasil disparado em termos de troca de informação, dessa possibilidade de interagir com os produtores, de ver tecnologia, né? Então, muito obrigado aí pelas tuas palavras. Eu espero que a gente se encontre aí no próximo ano também. Obrigado. Se Deus quiser. Bom retorno. Obrigado. Tchau.